Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast Café com Rosas. Estamos no Outubro Rosa e estamos aqui entre 4 amigas, 4 histórias diferentes, 4 tipos de câncer diferente. E hoje nós vamos falar um pouquinho não só da nossa história, mas das diferenças entre o câncer, a importância do autocuidado e um pouquinho das dúvidas, mitos, verdades e as diferenças que cada uma de nós passamos. Talvez possamos ajudar alguém e que esse podcast possa chegar em alguém que precise de ajuda. O Café com Rosas é um grupo de apoio que foi criado em 2021. Ele é formado por mulheres que passaram ou estão passando pelo tratamento de câncer de mama. Eu sou Eliana Chichanowski, tenho 47 anos, fui diagnosticada com câncer triplo negativo em 2020. Fiz quimioterapia, cirurgia, radioterapia e estou mais ou menos uns 3 anos e pouquinho em remissão. Mônica? Meu nome é Mônica, tenho 55 anos, tenho um câncer luminal A. Não tem mais? Não tenho mais, não é mais meu. Descobri meu câncer quando fui fazer um tratamento de reposição hormonal por conta dos calores da menopausa. Aí apareceu esse câncer luminal, aí eu fiz uma cirurgia de uma mastectomia bilateral, fiz sessões de radioterapia e não fiz quimioterapia porque fiz um exame de mama print e que esse exame disse que para o meu tipo de tumor não era necessário, não seria eficaz a quimioterapia. Como eu já gostava de correr antes do tratamento do câncer, assim que terminei as sessões de radioterapia, já voltei a treinar, a correr e estou tentando levar minha vida dentro da menopausa o mais normal possível. E você, Ju? Então, eu tenho 39 anos, também tenho um triplo negativo. O meu caso é um pouquinho diferente porque eu ainda continuo em tratamento. Então, eu tive o câncer em 2022. Hoje são 2 anos e 9 meses. Eu já tive 4 reincidivas, né, que é a volta do câncer no mesmo lugar. E não é fácil, mas a gente vai levando. Então, o triplo negativo não tem muito tratamento, porque ele não é hormonal, né, igual o teu, então não tem como bloquear, porque ninguém sabe o que alimenta ele. Então, a gente tem poucos recursos. Então, neste momento, eu estou fazendo rádio e mês que vem eu volto para fazer... É uma quimioterapia um pouco diferente. Ela chama imunossupressora e eu não vou saber os detalhes técnicos dela, mas ela é mais amiga do que a quimioterapia que a gente, né, fez lá no comecinho. Então, eu ainda não sei como é viver em remissão, né? Eu sei que a nossa amiga aqui já está em remissão já há 12 anos e é o meu sonho. Vai conseguir. Então, eu queria que ela contasse um pouquinho como é. Então, meu nome é Marlene, eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2012, aos 38 anos, hoje estou com 50 anos. O tipo de câncer que eu tive foi o HER2 positivo, fiz 16 sessões de quimioterapia, 25 sessões de radioterapia e 1 ano de uma terapia chamada terapia-alvo, que é como se fosse um fármaco, né, que você usa para terapia-alvo mesmo, para tentar o que sobrou ali eliminar, né? Fiz mastectomia bilateral com reconstrução imediata e estou há 12 anos em remissão. E como que é viver 12 anos sem câncer? Vida normal, sabe? No começo, assim, os primeiros anos, ficava com medo cada vez que ia fazer um exame para ver o diagnóstico, o resultado. Mas com o passar do tempo, vai ficando mais relaxada e a vida vai acontecendo. E dificilmente eu nem lembro mais. Então, eu voltei a trabalhar, sou professora, eu tinha meus filhos pequenos, meus filhos cresceram e falta pouco tempo para me aposentar. Então, eu resolvi fazer uma outra faculdade, fazer o curso de nutrição, né? Porque eu sinto alguns problemas, né, da menopausa, porque eu tive uma menopausa devido à quimioterapia e depois eu tive que tirar os meus ovários. Então, eu falei assim, vou estudar para poder cuidar de mim
E cuidar das outras pessoas também, né? Pessoas que depois que termina o tratamento, que toda aquela sequela, porque acho que a pior coisa depois do tratamento é a menopausa, porque a gente sente todos os sintomas de uma forma muito intensa. Um dia você não está, no outro dia você está na menopausa. E assim, é uma loucura. Então hoje o grande problema é esse, mas assim, a vida normal, às vezes nem lembro, e vida que segue. E você também vai ficar em remissão. Ai, Deus abençoe. Acho que a palavra mais usada até agora foi menopausa, né? Nem foi câncer. E é o que a gente tá falando de câncer de mama. Foi. Pra mim também foi assim. Um dia eu tava normal, né? Palavra estranha. Mas assim, um dia eu tava tudo bem, no outro dia eu tava com menopausa. E a minha médica ficou muito feliz quando eu falei que eu tava com todos os sintomas da menopausa, porque ela disse que tava funcionando o tratamento. Para mim também foi muito intenso. Eu não sei se para todas as mulheres são iguais. Inclusive, não são todas as mulheres que fazem quimioterapia que entram na menopausa. Sim. Vamos dizer assim, nós já tinha um pezinho lá e aí a quimioterapia só acelerou. Não. Só acelerou, tá? Você não sabia. Eu também estava com 38 anos, então acho que ia demorar um pouquinho, né? Um pouquinho. pouquinho. Eu tava Mas- contando aí mais uns 10 anos. Hein? Então, mas você não fez o exame antes. Eu também foi comigo, foi assim. Os sintomas sempre são muito, igual você falou assim, intensos. Eu não sei se é para todas as mulheres que entram na menopausa, né? Porque nem todas entram na menopausa. Algumas até engravidam depois do tratamento, né? Não é nosso caso, mas eu espero que não. Não é nosso caso, mas para mim foi muito intenso. Eu fiquei com muitas dores, muitos calorões, irritabilidade. Para mim, a vida não foi só o simples vida que segue. Para mim, eu tive que trabalhar bastante essa questão de aprender a lidar com esses sintomas. A questão alimentar foi muito importante. Atividade física que eu também já fazia. Eu fui professora de Pilates 12 anos, então para mim eu só fui dando continuidade, né, o que eu já fazia. E para mim foi... Mas o que mais mexe, eu acho que com todas nós e com todas as mulheres que passam pelo tratamento e que entram na menopausa ou ficam com um período, mas isso não é falado dentro dos consultórios, é a parte sexual. É verdade. A nossa parte íntima, né? Não se fala sobre isso. A gente fala sobre câncer, a gente fala sobre tratamento, a gente fala sobre a tal vida que segue, mas segue para onde? Porque a gente não é mais as mesmas pessoas, né? Não somos, nosso corpo já não é mais igual. Segue para onde, né? A gente fica meio à deriva. A gente tem que aprender no conviver, né? Convivendo. A gente Mas fica meio à o que é deriva. aprender a conviver? Olha, para mim... O que você fez para poder conviver? Tem uma receita? Não tem protocolo? receita porque ainda não está 100%, está longe de chegar ao 100%. O que você fez para sanar um pouquinho, para dar assim, para poder disfarçar os efeitos da menopausa na área íntima? Como não podemos, eu no meu caso, acho que todas não podemos fazer reposição hormonal, eu caprichei na alimentação e na atividade física, que isso fez uma grande diferença. E também fiz laser, né, indicada pela minha ginecologista e pelo meu mastologista, que melhorou uns 50%. Né? Mas quando eu digo vida que segue, é porque eu já fazem 12 anos, né? Então você acaba esquecendo, longe, né? gente. Acaba esquecendo e você se envolve com as outras coisas, né? Mas assim, está longe de ser o 100%, né? Porque tento fazer o máximo, mas assim, digo que já melhorou bastante, só com a melhora da alimentação, da atividade física e voltar a estudar me fez muito bem, porque eu me ocupo com outra coisa, além de ser mãe, trabalhar, ser professora, eu virei estudante, né? Eu estudo cheio de jovens, adolescentes, então é um outro mundo, então assim, eu esqueço, então foi muito bom para mim. Você ainda tem medo? Medo tenho, mas bem menos do que antes. Cada exame que você vai fazer, que a hora que você abre, assim, te dá um... Assim, Dá, não. mas assim, menos. Porque Menos. os primeiros exames que eu abria, nossa, ia tremendo abrir o exame, né? Ia lá procurar na internet, né? E já não faço mais isso, né? Porque a internet já me matou várias vezes, né? E nada a vez. Quando eu vou conversar com o meu eu já mastologista, morri também. ele fala assim, quantos dias de vida o Dr. Google te deu? É. Aí eu falo. Tá,
o laser. Vamos lá naquela parte importante, né? Que essa é uma parte muito importante. O laser não é algo que o SUS disponibiliza, né? É algo, um tratamento particular e não é um tratamento muito acessível, né? E imagino que você fez há quanto tempo atrás? Eu fiz o ano passado, né? Então, demorei para fazer. Você ficou 11 anos. E quanto mais o tempo vai passando, porque eu entrei na menopausa aos 38, eu já estou com 50 anos. Então, são 12 anos de todas as sequelas, de todos os sintomas da menopausa, né? Então, você ficou 11 anos. E como é que era o ressecamento? Como é que era E por o que relacionamento? Você ficou 11 anos sem procurar? Porque eu não acreditava muito que realmente poderia ajudar, né? Porque daí, conversando com o Dr. Dalto, né, aí eu confiei mais, eu confio muito no que ele fala, né? E resolvi fazer. Mas deixa eu te perguntar, você tinha lubrificação durante o ato? Não tinha, eu só usava sexual? As pomadas indicadas pelo ginecologista. Aquela lubrificante, mais nada? Mais nada. Não. E você, quem mais fez laser foi a Ju? Eu fiz. Ah. Eu fiz... Então, eu já fiz desde o começo, né? Então, eu comecei a fazer o tratamento em 2022. Aí, ali naquele comecinho das químios, comecei a ver que começou a ficar diferente o negócio, começou a ficar estranho, porque eu ainda tinha libido, mas estava faltando alguma coisa. Então, estava faltando a lubrificação. E eu já comecei a pesquisar. Então, como eu sou muito fuçona no Google, eu amo o Google, eu comecei a fuçar, porque eu perguntava para minha médica, ela não, né, não entrava muito nessa área. Até mesmo por ser corrido, a gente não tem muito tempo lá na consulta. Aí eu fui para o curso de pompoarismo. Durante as químio, foi o que resolveu, foi o suficiente para minha vida. Para mim também. Então, assim, durante todo o período da químio, aqueles 6 meses, químio branca, químio vermelha, resolveu. Mas depois, como eu continuei com os tratamentos, eu percebi que mesmo com o curso, não estava dando certo. Aí eu pesquisei, fui conversando com uma com outra, achei o laser. Fiz o laser. Então, eu fiz 3 sessões de início, que é uma a cada 30 dias, e depois a gente faz uma por ano. Então, esse ano eu fiz a primeira, que eles chamam de manutenção. E quando eu fui lá fazer a manutenção, falei pra ela, olha, foi bacana, mas ainda não tá bom. Falei, olha, ainda tem um negócio aí que a gente precisa melhorar. E foi aí que ela pegou e me deu uma outra dica que foi a minha salvação. Ela falou assim, que tal a gente fazer um botox? Daí eu falei, o que é isso? Aí ela me explicou e nós fizemos e assim, salvou, eu digo assim, uns 90% já. Já tá bom, assim. Porque 100% eu acho que a gente nunca vai ser. Não tem como. Tudo que a gente passou, são muitas mudanças no nosso corpo, na nossa cabeça, mas melhorou muito. E para a Mônica? Porque a Mônica, desculpa o termo que eu vou usar, você tá menopausada ao quadrado? Porque você estava menopausada, daí você foi fazer tratamento, aí fez tratamento e menopausou de novo, em cima da menopausa que você já estava. E para você? É que diferente de vocês, eu faço uso do bloqueio hormonal. Bloqueador. Aí o bloqueio, ele intensifica a menopausa. E ele intensifica tudo, ressecamento, ele intensifica tudo. Como a Ju falou, no consultório da médica a gente não tem muita chance de conversar muito. Mas como eu, já de começo no câncer, disse para ela que eu estava aberta a novos exames, as novas terapias, qualquer coisa nova que tivesse eu gostaria de testar. Eu já comecei fazendo um mama print, que as meninas não fazem, que não é muito indicado esse exame. Ela também falou assim, então nós vamos tentar algumas terapias. E aí eu comecei a fazer uso de alguns medicamentos, e esses medicamentos têm me ajudado. A parte da libido melhorou muito, muito, tá bem. Ó, viu que melhorou, muito. Só a parte funcional que não está boa. Porque o ressecamento é muito grande, houve uma retração. Então, aí é o uso de muito creme, muita pomada, muito gel, eu costumo brincar.
que eu já usei mais cremes e pomadas na minha parte íntima do que no meu rosto. Isso em 10 meses, né? Então é uma coisa assim, ninguém tinha me contado que isso ia acontecer comigo. Ninguém conta. Na verdade, eu acho que dentro dessa história de câncer, não só câncer de mama, né, gente? Quem passa pelo tratamento, é um assunto que não é muito tocado, né? Não se fala muito sobre... Não se fala, só se fala que eu tô ótima, que eu tô bem. Nem tá com cara de doente, mas olha pra cara de baixo pra ver. Se olhar pra outra. Então é bem isso, ninguém... tive fazendo exercício físico, tive bem, eu não perdi meu humor. É claro que dentro da menopausa você fica uma louca, né? Do jeito que vem o calor, vem a irritabilidade, vem o mau humor, vem tudo junto. Mas do mesmo jeito que ele vem, ele some. Aí daí a pouco ele vem de novo, né? Então você vai aprendendo a lidar, mas a parte funcional não é fácil. Você experimentou fazer ginástica íntima? Ainda o não. Pompoarismo? Você experimentou fazer ginástica íntima? Nunca fiz. Porque nós estamos falando aqui de tratamentos que não são acessíveis, mas a gente tem que dar dicas de tratamento que são acessíveis. Exatamente. Ginástica íntima. Pompoarismo, que foi o que a Ju fez, e eu também já fazia antes e eu continuei fazendo. Me ajudou muito, mas muito mesmo. E uma coisa que é muito barato, os médicos poucos indicam, e eu também fui estudando e procurando ajuda para mim mesma, né, que eu precisava, que nem você diz, né, usar um creme que funcionasse. Óleo de coco. Você já usou óleo de coco? Óleo de coco eu já usei. Como você usa óleo de coco? Eu fiz, colocava Nos blister? naquelas cápsulas de Isso. medicamento, colocava congelado. Congela. Só que para mim, o resultado não foi tão bom. Porque o óleo de coco associado à ginástica íntima ajuda muito a evitar fazer retração, a evitar, assim, melhora a lubrificação. Vamos deixar uma coisa bem clara. Libido não tem a ver com lubrificação, são coisas distintas. Então, ajuda a melhorar muito essa parte da lubrificação. O óleo de coco é barato, igual você falou, coloca na cartelinha de remédio, coloca para congelar, usa lá umas 3 vezes na semana. Durante o ato também é bom usar, né? Então, introduz lá na nossa rosinha, né? Não faz meleca, não suja, não é aquela coisa desagradável. Eu uso de forma diferente. Como o laser resolveu a lubrificação, o Botox resolveu a parte da dor na parte da entrada, ficou quase nada, assim, De incômodo? um incômodo na entrada. E aí eu percebi que se eu usasse o óleo de coco após o banho, só na entrada, hidratar igual eu hidrato a perna, o corpo. Então eu uso ele como um hidratante. Então eu já deixo o pote lá no banheiro e fica lá. Então assim, quem sabe, olha ali já sabe, né? Meu marido e tal, a minha mãe, minhas amigas, todas eu já contei o que é e muitas delas usam. Sim. Até quem não teve câncer usa. Sim, é bom para mulher em geral, né? Então fica lá. Então eu uso como hidratante. Também descobri que é um antifúngico natural, que também... antioxidante, né? Ele tem várias propriedades. Fica lá. Vamos falar que o sabor é agradável, né? Precisamos, né? O sabor é bom. E o que eu falo, assim, que essa parte a gente precisa conversar com os nossos companheiros. Precisa. Eles precisam entender que a gente tem essas limitações. Porque o tratamento com laser e botox é caro. Então não dá para você fazer sem ele estar ciente, porque, né, hoje as contas, todo mundo, né, tem que sair do orçamento da casa. E quando ele fica sabendo, quando ele acompanha, isso é bom, isso te ajuda. Eu acho que o libido fica diferente, porque o nosso libido não é passar na nossa frente igual o homem, né? Então, o nosso libido começa lá atrás. No café da manhã. No café da manhã, numa louça lavada. Num bom dia, num abrir a porta do carro. O nosso libido é diferente. Né? Então,
eles precisam estar cientes dessa situação com a gente. Até mesmo para quem, né, a gente está falando dos tratamentos, mas até mesmo o índice de abandono da mulher muito dentro grande. do câncer, né, quando a mulher descobre que está com câncer, o índice de divórcio, né, do cara vai embora é de 70%. Nós somos muito abençoadas, muito sortudas por termos os nossos maridos. E ter o marido junto Que apoia. faz toda a diferença, Faz, né? faz. Totalmente. Segurar na nossa mão, estar junto com a gente. Faz toda a E diferença. o que eu penso é que antigamente falava-se muito assim, você tem câncer de mama, vai mutilar sua mama e ficava só ligado ali à mama. Hoje, as cirurgias, elas não são mais mutiladoras, em alguns casos. Sim. Mas no caso do mioluminal, no caso dela também, já não existe mais essa mutilação. Não. Já é muito bem feito, já fica, eu, por exemplo, que não pus silicone, que só optei por fazer o quadrante e reconstruir ali, porque tira um buraco grande, você fica deformado. Já é muito bacana. Então, as pessoas associam a mama, o câncer de mama, só a mama. Não. E não vê que o resto do corpo inteiro a gente fica... Inclusive, os médicos Sim. só cuidam ali dessa parte, né, da mama. E a gente fica meio que à deriva ali com o restante do nosso corpo. Sim. No né? meu caso, eu fiz a mastectomia bilateral, tirei as 2 mamas, né? E coloquei silicone. Então, fiz a mastectomia já com reconstrução na própria cirurgia. E depois que eu fui fazer o tratamento. Como você falou, né? Não tem mais aquela mutilação. Porque quando você sai do centro cirúrgico com o peito, deve ser muito diferente para quem sai sem o peito, né? Sem nada. Sim, é muito... Mas, graças a Deus, hoje, ainda até mesmo quem faz tratamento pelo SUS, ainda, né, já tem essa opção de sair. Mas eu fiquei, assim, surpresa na conversa com o mastologista, que ele falou assim, que tem muitas mulheres que optam não reconstruir, não ter mais seio, por medo do câncer voltar. Acreditando que ter o seio é que vai ser o causador do câncer, né? E a gente sabe que não é. Então, mas a nossa cabeça é muito louca, né? Sim. E agora que a gente está nesse mundo, eu converso com algumas que elas acabam querendo piorar a situação. Sim. Para elas se sentirem piores, para elas sofrerem mais, para elas atacarem mais ainda toda a família, para elas falarem assim, não, eu estou sofrendo muito, 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 você está vendo? Eu estou sem seio nenhum. Uhum. Então, eu preciso de muito cuidado. Uhum. E às vezes, as mulheres, a gente também, acaba usando muita coisa como desculpa. Sim. Não é fácil, mas também a gente também não precisa aumentar. Não precisamos. Não precisa aumentar. Não é difícil para todo mundo. Cada um aqui de nós passou uma situação, né? A Ju ainda está passando, a Mônica, a Marlene, eu. Cada um passou situações diferentes. Mas eu acho assim, que uma das formas até de se curar, uma forma até de se manter bem durante o tratamento e pós-tratamento também, é manter pensamentos positivos, um bom humor e não aumentar o que já é grande, né? Ter câncer de mama já é algo grande, muito grande. Difícil. Então, e difícil, não é fácil para ninguém fazer quimio, fazer rádio, usar bloqueador, não é fácil. E não tem um câncer maior ou pior que cada um. Cada um... Não vamos romantizar também, né? Não. Porque o tratamento não é fácil. Não é fácil, é pesado, é muito pesado. Mas também, por favor, né? A gente também não precisa romantizar, mas também a gente não precisa aumentar. Porque a gente passa pelo tratamento, né? E eu vejo assim que quando você tem o diagnóstico, naquele momento é muito difícil. O chão se abre, né? O chão se abre. Mas depois você vai entendendo e vai vendo que o diagnóstico foi muito importante. Porque se não fosse o diagnóstico, você não estaria fazendo tratamento. Sim. E depois você vai se acostumando, vai absorvendo, vai analisando, vai fazendo e vai até agradecendo o tratamento, que é a possibilidade de cura. Né? Porque antes, Marlene, também era muito uma sentença de morte, Sim, né? era. As mulheres tinham câncer de mama, elas saíam mutiladas e sentenciadas. Hoje já não mais, né? Não. Hoje já tem as técnicas maravilhosas que já não deixam a gente mutilada, os tratamentos. Mesmo a Ju, que já está na 4ª vez, está aí, olha, sempre uma coisa nova. Então, para mim, eu já não tive esse pânico,
desespero. É claro que não é bom, é ruim, principalmente a hora que ele fala. No primeiro eu não tive tanto. Eu tive. Vou ser sincera. Eu tive. No primeiro eu falei, tá, tô com câncer, tá, passou o medo de morrer. O meu marido falou, não, vai fazer o tratamento, acabou. Veio o segundo, eu falei, pronto, agora eu morro. Agora eu vou morrer. Agora. Aí eu descobri que eu não ia morrer com o segundo. Veio o terceiro, eu falei, não, agora vai. Mas aí agora no quarto, eu falei assim, nossa, que bom que eu descobri a tempo de poder fazer a cirurgia, tirar e poder seguir a minha vida. Porque eu só tive uma recidiva, eu não tive uma metástase. Então, assim, não tá no meu pulmão, não tá no meu fígado, osso, cabeça. Então, assim, eu tenho ainda a possibilidade de cura. Então, eu ainda posso ter 12 anos de remissão, né? Então, quanto antes a gente descobrir, é bem melhor. E a gente precisa entender. Descobriu, tô com câncer, então tá. Vamos ver, já chorei, agora vamos cuidar. Por isso é a importância não só do Outubro Rosa, né? Porque é um sinal de alerta para as mulheres se cuidarem, para as mulheres procurar manter seus exames em dia. Até mesmo nós, que já passamos pelo tratamento, a gente não pode... Para mim era 3 meses, agora eu estou na folguinha de 4 meses. O doutor mastologista já está no 6 meses, né? A Marlene já está no ano. Um ano, mas demorou. Mas demorou. 3 meses, então, 6 assim, meses. é importante a gente manter os nossos exames de rotina em dia, porque quanto antes você descobrir, mais chances de cura a gente tem. E uma coisa que eu falo para todo mundo, que é muito importante, é importante a mulher se olhar, é importante a mulher se reconhecer, é importante a mulher observar os sinais que o corpo dela dá. Para mim, eu estava bem, eu não tive dor, o câncer não deu nenhum sinal físico, assim, que falou, não. Eu fui no autoexame, mas porque eu estava me sentindo cansada, eu estava me sentindo um pouco diferente do que é meu normal. E aí eu falei, parei, olhei para mim e falei, tem alguma coisa de errado. Comecei a me apalpar toda, também mania de fisioterapeuta, né? Comecei a me apalpar toda e cheguei na mama. Então eu descobri o câncer no autoexame. Falei, opa, não tinha isso aqui semana passada. E realmente, gente, não tinha, porque eu tinha feito exames, tipo assim, 1 mês atrás e não tinha nada. Então foi no autoexame, foi me olhando, foi me conhecendo, foi vendo os sinais que meu corpo deu, que eu cheguei até o câncer a tempo de estar aqui hoje e bem, né? E... Mônica. A Mônica podia falar desse mama print, que eu fiquei curiosa. Então, esse é um dos exames que na época que eu fiz tratamento não tinha. Mas apesar que triplo negativo a gente não tem escolha. Eu não sei não tem se escolha. eu poderia ter feito, mas ninguém nunca falou pra mim dele. Então, quando a doutora Adriana, pelo que na nossa primeira conversa, quando chegou o resultado da biópsia, depois da cirurgia, ela disse o seguinte, que pelo protocolo eu teria que fazer a quimioterapia, mas que tinha um exame novo que o plano de saúde não pagava, que não adiantava eu recorrer, mas se eu tivesse dinheiro e quisesse testar, só que não era só testar, eu teria que fazer o exame e acreditar nele. Sim. Aí eu fiz o laboratório de São Paulo, recolhe aqui em Maringá, manda para os Estados Unidos e vem o resultado em 14 dias. E aí, rápido, né? Rápido. E aí ele disse que, não só para mim, mas para muitas mulheres que talvez tivessem feito esse exame, talvez não teriam feito químio. Porque a químio não é eficaz para todos os tipos de tumores, ela disse. Não. Então, para mim, foi um dinheiro muito bem gasto. Mas eu não entendi. Esse exame é para todo tipo de câncer? Não, só para os cânceres hormonais. Só hormonal. Para os cânceres hormonais. No nosso caso. Então, no meu caso também não faria. Não seria, né? O meu câncer é um luminal A. E tem aquele... Também não. E tem aquela questão do índice, porque assim, no nosso, a gente tem, acho que é QI. Aquele índice de proliferação, não é? Isso. Sim, é bem alto o triplo negativo. E o HER? O meu é 90%. O câncer hormonal, ele não é tão alto, mas quando ele dá acima de 20, você teria que fazer a químio. Entendi. Teria que fazer. Aí foi que o Mama Print disse que não adiantaria fazer, que não surtiria efeito.
só ia judiar do meu corpo. Então- Mas aí veio a sugestão. Então, se você tem um câncer hormonal com esse índice abaixo de 20... Não, o meu estava acima de 20. Ah, eu tava teria acima. que fazer Entendi. a quimio. Pelo protocolo aqui, teria que ser feito. Mas o exame disse que não. E o exame disse que não. E aí ele veio a sugestão das sessões de radioterapia e ele veio a sugestão do bloqueador, que eu faço, que é o letrozol. E aí ele sugeriu no exame de mama print 5 anos de letrozol. E aí o letrozol que dá os efeitos colaterais ruins, que são as dores nas juntas, a falta de sono, ressecamento, tudo vem junto com o bloqueador. Né? E aí eu procurei ajuda, porque estava na menopausa sem hormônios, agora não tem nenhum. Né? Então, se eu tinha calores... Aí eu cheguei pro Dr. Dalton, assim, Dr. Dalton, o que eu faço com esses calores? Ele falou assim, liga o ar-condicionado no 17. É a cara dele. Por isso é importante a gente falar da diferença. Ó, triplo negativo, né, para falar, porque câncer de mama é um único nome, mas são várias doenças diferentes. Então, triplo E aqui negativo. a gente só tem 3. É, triplo negativo. É nenhum receptor de hormônio, né? E ele é de proliferação rápida e ele dissemina muito rápido e ele é bem propenso a fazer metástase. Que a gente gosta de coisa difícil, né, Ju? A Mônica teve luminal A. Aí tem luminal A e tem luminal B, que são diferentes receptores de hormônio, né? Um para progesterona, estrógeno, enfim. A Marlene teve HER negativo. 2 positivo. 2 positivo. E tem o negativo. Isso. O positivo é porque ele tem um receptor para o medicamento Trastuzumab, que ele faz toda a diferença. Mas ele não é receptor de hormônio. Não, porque depois, além da quimioterapia e da radioterapia, eu tenho esse medicamento. Que é que aumenta, acho que não tenho certeza, mas 50%, se estiver errado, Dr. Dalton que me corrija depois, de maior chance de cura, porque ele é uma terapia-alvo. Então, além da Ele quimioterapia... não é um bloqueador hormonal. Não. Porque é diferente porque do que a o câncer Mônica que eu usa. tive não é de receptor hormonal. Mas tem o HER2, né, HER2, que é receptor hormonal. Então, ó, aqui a gente está falando de luminal A, luminal B, triplo negativo, HER negativo e positivo. Então, só que a gente falou de 5 cânceres diferentes e é tudo considerado como câncer de mama. E cada tratamento é diferente. A sua quimioterapia com certeza não foi igual à minha, que se a Mônica fosse fazer não era igual. Da Ju, a primeira vez que ela fez talvez a gente tenha sido feito o mesmo protocolo, Sempre mas o protocolo é igual, o primeiro. mas depois já não é mais igual. Então, a gente está falando de várias coisas diferentes com o mesmo nome. Então, câncer de mama não é uma única coisa. E para as mulheres também não é igual. O que só é igual é o efeito da menopausa. Outra coisa do efeito do letrozol, eu, antes de fazer a cirurgia, fiz todos os exames, inclusive uma densitometria óssea, e estava tudo ok. Com 6 meses de bloqueio, eu já estou na osteopenia. Aí na osteopenia aí vem a aplicação do ácido zolendrônico, que também não é nada gostoso. E esse ácido é para quê? Esse ácido é para ajudar o cálcio que eu estou produzindo fixar nos meus ossos, que aí o bloqueador não deixa mais o cálcio fixar nos meus ossos. E aí eu faço, cada 6 meses eu vou fazer uma aplicação, então eu só fiz uma até agora. E aí ela tem a questão de você fica 3 dias bem ruim, dá dor no corpo, dor nos ossos, mas passa. Passa rápido, 3 dias você tá. São coisas que também não são muito habituais de serem faladas, né? Fala lá da quimio, fala da rádio, fala de cirurgia, fala de mastectomia, fala disso, fala daquilo. Mas as sequelas que os bloqueadores hormonais fazem, até mesmo para quem não fez quimioterapia, as sequelas que a quimioterapia deixa depois de um tempo. Eu demorei um tempo para eu me sentir como eu estou me sentindo hoje. Então, assim, algo que ninguém fala. Não, terminou, vai viver sua vida, vai ser feliz. Não, não é bem assim. Os primeiros meses você está com resquício da químio ainda, Sim. né? Você tem um tempo. E o que fez me melhorar, eu não sinto mais calor, graças a Deus, né? Foi atividade física e alimentação, porque não podemos fazer reposição hormonal. Não. Então, a gente tem que caprichar na atividade física e na alimentação. E você fez alguma coisa para o seu emocional? Não fiz. Sentiu necessidade? No começo, sim, mas aquela loucura, né, de quimioterapia, tudo, mas hoje eu acho que, não sei, acho que todo mundo precisa fazer um acompanhamento, né? Mas eu acho que hoje eu lido a doença que eu tive numa boa, eu falo numa boa, parece que não foi um peso, naquele momento era um peso, mas hoje parece que
que não foi um peso. E se você precisar entrar dentro do centro de oncologia? Numa boa eu entro. Não tem problema. Não tem um problema. E você fez? Vixe, faço. Faço tudo. Nossa, gente, eu sou a rainha das terapias. Eu preciso. Eu preciso entender o porquê do câncer, o pra quê do câncer. Eu sou uma pessoa que precisa tirar o melhor do câncer. Tipo, o câncer não veio à toa na minha vida, sabe? Eu sou bem louca nesse ponto. Então, eu faço todas as terapias. Eu faço terapia com psicólogo, eu faço psicanálise, eu faço constelação, eu faço... Oração? Faço oração, tenho um grupo de oração, eu faço medicina germânica, entende? Então, assim, eu faço muita coisa para mim poder entender, para mim poder achar o meu centro, porque para mim não é fácil. Não sei se eu tivesse tido Seria igual. Seria igual. Se eu teria precisado de tudo isso. Mas com 4, eu precisei. Assim, eu entendo que deve ser para você a mesma coisa quando a gente tem o primeiro diagnóstico. O chão se abre, o seu chão ainda não fechou. Não. Né? Você ainda está meio perdida. Sim. E você? Fez terapia, Mônica? Não fiz, mas deveria, né? Não fiz, mas deveria ter feito. Acho que independente se você teve câncer de mama ou não, todos têm que fazer. Eu só não consigo enxergar o que a Ju falou, o câncer veio eu não sei por que veio para mim. Porque eu perguntei eu sou louca, eu perguntei para a doutora Adriana, não. eu não estou dentro do padrão das mulheres com câncer de mama. Eu não era obesa, eu não era sedentária, eu nunca fumei. É importante bebida alcoólica sempre, numa época, eu bebi cerveja, mas hoje já fazia muitos anos que nem bebia nada de álcool. Então, eu não estava dentro do grupo de risco, né? Então, eu não estava na casa das mulheres. E o seu é genético? Não é. O meu também não. Ninguém da minha família tem, só a primeira. No meu caso também não. Só a referência. A hora que as minhas sobrinhas foram Você no fez médico, falaram assim, a tia Mônica teve. Ninguém da minha família, minha mãe, ninguém. Eu também sou a primeira aos 38 anos, igual a Mônica falou. Não bebia, me alimentava, fazia atividade física, sempre fui magra. Eu estava na minha melhor versão. Então, mas ontem, Mônica, esses dias a gente estava conversando e você falou uma coisa muito importante. Eu vou tentar usar a frase que você usou, né, de uma forma diferente. O câncer, ele não escolhe quem vai ele pegar, né? Você estava bem, eu estava bem, você estava bem, todos nós estávamos bem. Nem por isso deixamos de ter câncer. Então, assim, a palavra prevenção, o que é prevenção? Para mim, hoje eu vejo com os olhos diferentes. O que é prevenção para mim? É você estar sempre cuidando da sua saúde, sempre cuidando da sua alimentação, sempre cuidando de você, para que, se o câncer te pegar, se você por acaso vir ter câncer, ele te pegar na melhor época da sua vida, para que você seja mais forte que ele. Isso, porque como estava tão bem de saúde, foi uma vantagem, porque Sim. a quimioterapia, ela é pesada. É pesada. Então, assim, minha imunidade não caiu, né? Igual a minha oncologista falava assim, nossa, seus exames estão ótimos, se não fosse o câncer, ninguém ia falar que estava com câncer. Então, assim, não ter nenhum problema cardiovascular, não ter colesterol, tá bem, me ajudou a fazer o tratamento. E a gente não tem que descuidar da saúde. Depois, a gente tem que manter os cuidados, atividade física, né, alimentação. Mas isso é um cuidado que a gente tem que ter com a vida inteira. Então, não é só falar no Outubro Rosa, não é só falar de fazer os exames. Porque cuidar de você. Isso que você falou, não existe você prevenir de ter o câncer. Não tem isso. Não tem. Ai, come... Sei lá, ou faz isso... Tira o glúten da sua vida, tira a lactose da sua vida. Gente, me desculpa. Não tem. É bom você cuidar da sua alimentação, é ótimo. É ótimo você fazer exercício. Mas não existe o que você coma, o que você faça, que vá te impedir de ter isso. Não existe alimento milagroso que vai evitar e que vai curar. Não. Né? Mas assim, gente, as pessoas que não tiveram, mas existiam muitos casos também de câncer de mama que é devido a tipo de vida. Exatamente. Excesso de álcool, obesidade. Sim. Então, o nosso caso foi diferente, mas... Então, assim, as pessoas também têm que Sim, a gente não pode comparar o nosso câncer a um câncer de pulmão de uma pessoa que fumou 40 anos. Não é isso.
Mas assim, como se explica um câncer de mama? Como se explica um câncer numa criança que não começou, não tem nada na sua vida, entendeu? Ela come errado, ela... E não é castigo de Deus também. Também não é castigo de Deus, pelo amor de Deus. Eu já ouvi, gente, eu já ouvi muito isso, mas não é. Não tem nada. Deus, bom, o Deus que eu aprendi, eu conheci, ele não castiga ninguém. O meu Deus é bondoso, ele não castiga. Não é um pecado que você fez, é um pecado da família, né? Não. Quando você falou de fazer terapia também, eu não faço a terapia como disse, devia fazer, mas atividades em grupo para mim me ajuda. Você entendeu? Fazer um esporte em grupo, ter um grupo de amigas, ter o Café com Rosas tem uma história muito importante para mim. Porque eu fui no primeiro Café com Rosas a convite da minha sobrinha que teve câncer. Lá eu vi o Dr. Dalton, lá eu ouvi o Dr. Dalton, lá eu ouvi falar sobre câncer de mama, lá eu ouvi um monte de coisas. E quando eu entrei no carro para ir para casa, eu disse para minha irmã, olha, se um dia eu tiver o câncer, eu quero esse médico. Eu quero me tratar com ele. E aí o acaso do destino, eu tive o câncer de mama e eu caí justamente com ele. Quando eu caí com ele, eu me senti protegida. Então, as atividades em grupo são importantes para mim. Sim. Dizer para as pessoas que eu tenho câncer também não me incomoda. Algumas mulheres têm vergonha de falar, se escondem. Eu não tenho problema nenhum. Não é uma escolha minha, eu fui escolhida. Então, eu fui escolhida, estava numa boa fase, estou passando por ele com alguns percalços, mas bem. Quando você falou do café, né? Isso aqui foi minha terapia. Isso. Porque quando eu passei o tratamento, eu estava na pandemia. Então, eu não tinha... A gente não podia se reunir, a gente não podia conversar. Então, foi através do grupo de WhatsApp que eu comecei a procurar pessoas que não tinham morrido. Porque eu queria saber se eu não ia, né? Que eu não queria a dica lá do médico que ia falar pra mim. Porque ele não teve câncer, então ele não sabe o que é. Eu queria ter contato com mulheres que tinham passado pelo tratamento e que poderiam contar a experiência delas para mim, para que eu pudesse, olha, se ela consegue, eu também consigo. Então, a minha terapia, e é a minha terapia até hoje, é exatamente isso. É ajudar, né? Buscar ajuda em quem passou, em quem passa, passar isso que a gente está fazendo, né? Passar a nossa experiência, contar nossas histórias, trocar dicas. Para mim, isso é o que deixa a minha cacholinha razoável, né? Bem, assim, não posso dizer, não. O café, para mim, é importante porque hoje eu me encontrei no café. Para mim, o café é meu objetivo de vida. É um projeto lindo, onde a gente pode cuidar das mulheres. Isso aí. E as mulheres que não têm apoio, né? E as mulheres que não têm apoio. São mulheres que estão perdidas, sem saber o que fazer, sem saber... A gente não dá ajuda assistencial, né? A gente não vai lá... Se for o caso, a gente faz, mas a gente não dá esse tipo de apoio. A gente dá o apoio emocional, a gente dá o apoio, o acolhimento, é uma palavra, é uma oração. Eu acho que tem tantas formas de apoio que as pessoas não sabem como ajudar, né? As pessoas não... Acha que ir lá dar uma cesta básica ou ir lá levar o remédio é ajuda. Dar uma peruca, dar um lenço. Não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa de alguém que senta do nosso lado e fala assim, olha, vem cá. Eu fiz tantas químio, eu fiz tantas rádio, eu tomo bloqueador, eu faço isso, faço aquilo. E eu tô aqui. Eu tô bem. Então, tenha fé, acredite que você também vai ficar. Eu acho que é isso que a gente precisa ouvir, né? A gente vai escutar dos médicos, isso. Mas... ouvir de quem já passou, eu acho que credibiliza mais. Bem diferente. É bem diferente. Por que a gente está reunida hoje, nós quatro? Por que veio a ideia de nós quatro? Você está em remissão há 12 anos. É o meu objetivo de vida, chegar a 12 anos. Né? Então, você tem experiências que, para mim, são úteis. Né? Eu quero chegar igual você. Então, você, para mim, é uma inspiração. Ai, que bom. Pessoas que estão fazendo tratamento igual a Ju, ainda estão fazendo tratamento, então vê ela bem, vê ela falando, olha, já tive 4 vezes. Então, ela vai ser inspiração para alguém. Então, isso é terapia. A Mônica, que não parou de fazer atividade física, que mantém, tá lá toda... Não é que ela não parou de fazer atividade física. Fala o que você fez. Menina, o dia que o Dalton falou assim, acabou a radioterapia, dona Mônica, você tá bem? Tá bem? Tô bem. Falei, doutor Dalton, eu fiz uma inscrição e é uma prova que eu queria tanto fazer, subir a Serra do Rio do Rastro, 12 quilômetros. Ele falou assim, pode ir.
Não é 12 quilômetros, gente, dando 3 voltas no Parque do Ingá, não. Não, é uma subidona enorme, linda, maravilhosa, um dos lugares mais bonitos do Brasil. Fazia um mês que eu tinha terminado a rádio e eu subi. Eu subi tão feliz correndo aquilo lá, acho que foi a prova mais fácil da minha vida. Você entendeu? Foi muito fácil, muito gostoso. Eu estava me sentindo viva mesmo ali, subindo a Serra do Rio do Rastro. Ninguém entra e sai de um câncer igual. Não. E voltar a fazer a atividade que você fazia, trabalhar, digo vida normal, entre aspas, parece que você se sente viva. Né? Você voltar no trabalho, você voltou na sua atividade física. E cada um tem a quimioterapia, eu passei muito mal. Já a radioterapia, eu não tive nada. Eu ia lá, como vou sair, entrava como se tivesse acontecido nada. É que a gente passa tão mal na química, que a rádio a gente tira de então, letra. Mas eu passei muito mal na Tem rádio. algumas pessoas que passam muito mal na rádio, não passam mal na química. Eu conheço pessoas que não passaram nada na química e passaram muito mal na rádio. Então, assim, como você falou, não é só o diagnóstico, não é só o tipo de câncer. O tratamento e como o seu organismo responde ao tratamento é individual de cada pessoa, né? Individual. Por isso é importante, igual, né, voltar a falar. Você está bem, para que se por acaso você tiver, você continuar bem, não ter tantos efeitos. E sentir viva, Mônica, para mim hoje, tá? Não sei para as meninas, depois a gente deixa isso para a gente falar para o final. Mas para mim hoje tudo é mais colorido, tudo é mais intenso, né? Viver para mim Hoje eu aprendi o significado da palavra vida, né? Para mim, hoje eu não tenho medo de arriscar, eu não tenho medo de perder, eu não tenho medo de ganhar, eu não tenho medo de fazer mais nada. Parece que o medo ficou lá em 2020, quando eu recebi o diagnóstico. Ficou lá para trás. Então, tem coisas que hoje eu faço, que hoje eu conquistei em 3 anos aí de remissão, tem coisas que eu conquistei que talvez se eu não tivesse tido essa visão, né, de bater lá na porta do céu e falar assim, vou, eu fico, né, e aí eu fiquei, eu não teria essa visão. Então, assim, não vou falar que o câncer é bom, pelo amor de Deus, não é bom não. Mas abriu meus olhos, tirou uma venda dos meus olhos que talvez antes, se eu não tivesse passado, eu ia demorar mais para enxergar, né, talvez enxergaria, mas não agora. Então, tem coisas que eu conquistei que talvez eu não conquistaria agora, né? Tem coisas que eu fiz que eu teria medo, que eu teria receio, e agora eu só vivo intensamente cada dia. Então, a mensagem que eu quero deixar é exatamente isso, assim, não tenha medo de ser feliz, não tenha medo de arriscar, não tenha medo da morte, porque a morte é a única certeza que a vida dá, né? Então, não tenha medo. E se você passar pelo tratamento, que você consiga passar pela melhor forma possível, de forma positiva. Procure grupos de apoio. Existem vários grupos na internet, né? Às vezes, do lado da sua casa tem alguém que participa de um grupo de apoio. Então, não tenha medo e nem tenha vergonha de se sentir frágil, de se sentir fragilizada ali. Não é sinal de fraqueza. Né? Busque ajuda, busque apoio, busque conhecer sobre o que você tem, porque isso ajuda não só você se curar, né? Mas ajuda você ficar bem pós-câncer, porque o tratamento termina, mas não acaba, né? Porque a gente tá sempre ali tendo que se cuidar, os cuidados não terminam, então a gente tem que sempre se cuidar. Então busca ajuda, busca apoio, não tenha medo nem vergonha. Não tenha vergonha de falar do que você teve, não tenha vergonha de mostrar sua careca, você vai ficar linda de qualquer jeito, careca ou com cabelo. Então, não tenha vergonha de você. E quem vai falar alguma coisa para deixar para as nossas ouvintes? Eu uso o câncer, até disse hoje para uma amiga de manhã no treino, para mim o câncer é só um contratempo. Olha. E eu vou passar por ele. Então, por enquanto eu estou só num contratempo. Olha que visão bonita. Uma pedrinha no meu sapato. Uma pedrinha no sapato. Eu, com 4, eu tento enxergar ele como uma doença crônica. É mais leve, sabe? É mais fácil. É uma doença que eu tenho que cuidar. Uma diabetes, um colesterol alto, porque fica mais saudável para mim. Eu não fico com aquele peso tremendo de, nossa, eu tenho um câncer, nossa, você tem um câncer de novo, você vai morrer.
sabe? Então, assim, é um jeito que eu tenho de levar leveza para dentro da minha casa, para dentro da minha família. Porque eu vejo que a gente não fica doente sozinha. Não. Então, toda a nossa família também fica doente com a gente. E o importante é a gente não ficar se vitimizando, a gente não ficar aumentando o nosso sofrimento. Porque senão eles, poxa, eles sofrem demais. Então é isso. A minha mensagem é que você falou que se inspira em mim, mas você também para mim é um exemplo. 4 recidivas, né? E tá aí, toda vez que eu te vejo, está sorrindo, feliz, arrumada, com vaidade. Então você também é uma inspiração para mim. E eu quero falar que hoje, como a Eliana falou, eu tenho muito mais vontade de viver, não tenho medo de arriscar, tenho sonhos. Estou com 50 anos, mas eu tenho muito mais energia, muito mais vontade de viver do que eu tinha aos 30. De querer fazer algo novo, de aprender, de estudar, de viver. E eu acredito que, não é que eu queria ter o câncer para pensar nisso, mas assim, quando você chega, como a Eliana falou, bate lá na portinha, né, do céu, assim, aí você volta, aí você toma um susto, né, porque a gente sabe que a única certeza que a gente tem é a morte, mas a gente acha que não vai acontecer. Aí quando você vê, peraí, opa, vamos repensar, vamos olhar direitinho, aí foi que hoje eu olho a vida de forma diferente, né. A minha filha até brinca, mãe, todo você vê o lado positivo das coisas. Ela fala, eu começo a reclamar, você já vê o lado bom. Não é porque eu só vejo colorido, é porque hoje eu consigo ver uma coisa além, né? E eu falo isso para todas que estão passando por tratamento, o tratamento não é fácil, mas que hoje, graças a Deus e pela medicina, tem muitos tratamentos e o nível de cura é alto. E que o diagnóstico não é o fim, o diagnóstico é o início da sua cura. Muito bem. Então, eu queria deixar o convite para todo mundo, né, para o nosso encontro, que vai ser dia 19/10, a partir das 13h30, lá no Salão do Templo do Asilo Ajuncai. Nós estamos já com 250 pessoas inscritas, e a maioria são pacientes de câncer. Né? Vamos ter 4 palestras, vamos interagir, vamos trocar experiências. E quem não puder ir no encontro, procure nosso Instagram com Rosas Café e mande uma mensagem para nós. A gente tem as meninas que ajudam a administrar o Instagram, participa do nosso grupo do WhatsApp, que a gente está ali para ajudar, para trocar experiências e para tentar deixar esse diagnóstico um pouco mais leve. É isso, então obrigado, meninas, obrigado pela experiência, obrigado por vocês toparem o desafio, né? Foi lindo. Foi lindo, obrigada. Eu que agradeço. E que a gente consiga fazer muitos próximos. Com certeza. Né? Obrigada.